Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez aqui para poder conversar com vocês, levar para vocês um pequeno testemunho. Algo do que Deus tem feito na vida daquela pessoa que senta do seu lado, que você encontra toda hora, mas que você não sabe nada sobre ela. No caso de hoje, você até sabe, ela é uma pastora. Camilinha está aqui conosco, mas você talvez tenha visto a Camila em algum tempo, algum momento, subir naquele púlpito, carequinha. Talvez você tenha visto a Camilinha, já tenha ouvido ela pregar, mas você não sabe como Deus atuou nessa fase tão difícil que eles passaram. Tanto ela como o Paulinho. Camilinha está aqui conosco na igreja, ela tinha 13 aninhos quando ela entrou. Uma criança, ela e o irmãozinho dela, 2 anos mais novo, 11 aninhos, chegando aqui na igreja, praticamente um feto, todos muito pequenininhos. Mas sabe o que era lindo? Mesmo pequena, ela já tinha essa voz linda de canarinho e sempre fez a diferença quando cantava. E aí, depois, passado algum tempo, chega um ser de fora, um rapaz de fora, e quando eu vi a primeira vez ele chegando perto, eu falei, aí tem coisa, ele tá olhando, ele tá chegando muito, e não deu outra. Casou com o Paulinho, hoje eles são pastores, estão aqui conosco, e eu vou pedir para a Camila então contar um pouquinho sobre este período, esse período que foi tão difícil para ela. Nós estamos passando um período difícil, é por isso que eu quero te encorajar. Às vezes você nem sabe o que Deus tem feito por você, escondidinho de você, mas mostrando total controle sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre o momento que você está passando. Camilinha, conta para nós essa história tão terrível de um lado, porque eu imagino, né, o que vocês passaram, quantas lágrimas. As pessoas hoje, quando leem o livro, falam, nossa, que mulher de fé, nossa, como vocês foram. Mal sabe que ali tem uma história de vida e que teve só choro, muita dor, muita busca de Deus. Conta um pouquinho para nós, querido. Bom, a gente já estava casado há um tempo e passamos por períodos financeiros bem difíceis no começo do casamento e tal. E teve um momento em que, graças a Deus, essa área financeira da nossa vida estabilizou. E a gente decidiu, bom, vamos fazer um convênio, porque a gente agora vai começar a tentar ter um filho. E eu já estava há 1 ano, mais ou menos, sem tomar anticoncepcional e tudo, já me preparando para isso. Para ser mamãe. Para ser mamãe, e aí a gente fechou um convênio. No primeiro momento a gente ia fechar um convênio simples, porque o propósito era maternidade. Então assim, não precisava ter nada, a gente super saudável, não precisava ter nada demais, e a gente queria um convênio para maternidade. E esse convênio, ele não deu certo, e a gente precisou pegar um convênio um pouco melhor. Falamos, bom, vamos encarar e tudo bem. Ok. Passado o tempo de carência para começar consultas e exames médicos... Normalmente isso é 1 ano, né, Camila? Para consulta geralmente dá 1 mês, para exame 1 mês e meio, 2 meses. Uhum. E eu falei, bom, agora vamos procurar ginecologistas e tal para tentar começar o processo, né, para tentar engravidar. E aí eu procurei uma ginecologista e falei, olha, meu propósito, meu objetivo é gravidez e eu também queria fazer um check-up, faz muito tempo que eu não passo no médico, queria fazer um check-up. Eu tenho um carocinho no seio, mas é uma coisa que me incomoda nada, eu vou aproveitar para ver isso. Foi assim, super tranquilo. E aí eu comecei a fazer os exames com o objetivo de engravidar e aproveitei para fazer um ultrassom na mama esquerda. A princípio não deu nada nesse ultrassom, deu que era um cisto, um pequeno nódulo. Só que a médica, por zelo, por cuidado, falou, vamos continuar fazendo os exames. Continuei no processo de gravidez, troquei de médico por uma série de questões. E esse médico falou, bom, vamos para a punção. A punção deu uma alteração na mama e aí a nossa preocupação começou a mudar um pouco. Deu alteração, mas falei, não deve ser nada e tal, fomos para a biópsia.
quando eu fiz o exame de biópsia, a ficha começou a cair, porque o médico que fez o meu exame falou, menina, isso tá muito grande. Como, né? E foi muito assustador. No primeiro que você fez não era tão grande e agora é aquilo lá... gigante. Tava gigante. Eu tava Foi rapidamente uma evolução daquele pequeno cisto. Muito rápida. De tipo assim, no período que eu fiz a biópsia, que foi mais ou menos em setembro, eu tava precisando usar 2 tops daqueles de ginástica, um por cima do outro, porque a mama ela tava muito grande, muito inchada. E aí o médico, ele deu esse susto em mim. Eu saí da biópsia, assim, o chão saiu do pé, mas eu continuava, né? A gente fica nessa coisa de negação, assim. Não é nada, tá tudo bem, tudo, eu nem tenho idade pra isso, tal, vamos seguir. Quando saiu o resultado da biópsia, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Eu lido com isso. Imagina! Eu lido com isso, assim, diariamente, tentando trabalhar minha ansiedade, mas eu sou ansiosa. Então, o resultado da biópsia eu sabia que ia sair mais ou menos no dia 28, 29 de setembro. Quando foi dia 28, eu abri no site lá do laboratório só pra tirar dúvida. Vamos ver se já tá aqui. Estava. O resultado, você soube assim? Sim. Aí eu abri e falei, vamos só pra ver o que é. E aí, a hora que eu abri, tava lá, um carcinoma ductal invasivo na mão esquerda. E aí, o carcinoma, ai meu Deus, será que é câncer? Né? Veio assim na cabeça. E você nem sabia o que era câncer? Não, câncer. porque eu falei, me lembra câncer. Eu falei, eu não conheço termos médicos, não vou ser ansiosa a ponto de... Mas tudo bem, o Paulo tava tomando banho pra ir trabalhar. E eu falei, eu não posso deixar o Paulo desesperado agora, ele vai trabalhar e tal. E aí eu fiquei parada assim na frente do computador e fomos pra onde? Dr. Google. E aí comecei a pesquisar tudo a respeito disso e eu descobri que eu estava com câncer por conta do exame que eu abri antes da hora. Bom, só me responde uma coisa. Você contou pro Paulinho? Na hora não. Você deixou ele ir pra escola e tudo? Olha, eu sou psicóloga. Ela fala que ela é ansiosa para controvérsias. Controvérsia. Numa hora dessa? Eu tava desesperada, mas eu falei, eu não posso deixar ele mal porque ele não vai conseguir trabalhar. E aí ele ia trabalhar um período curto, falei, vou esperar ele voltar. Quando o Paulo chegou em casa, eu tava sem chão, assim, eu não sabia mais o que fazer. Você não tinha contado pra ninguém? Pra ninguém, eu tava que nem barata tonta dentro de casa. E aí ele chegou e eu falei, amor, saiu o exame, saiu o resultado da biópsia e eu tô com câncer. E aí o Paulo, a gente chorou muito, né? Claro, choramos muito. E no dia 3 de outubro já foi quando eu passei no médico mesmo pra saber a notícia. Mas até então eu já tinha 3 de outubro de que ano? Vamos colocar 2018. É importante as pessoas saberem que isso tem um processo. Sim. Que isso não é uma coisa assim. Hoje você está aqui sentadinha, isso tem um processo. Sim, processo longo. E aí, dia 3 de outubro, eu passei para devolver o exame para o ginecologista. Então, eu já sabia, fui lá só para confirmar, né? E aí foi que a gente pegou a carteirinha porque precisava começar a pesquisar os hospitais. E aí quando eu peguei a carteirinha do convênio, a gente quase caiu para trás. Por quê? Porque ela traz todos os períodos de carência, né? Então uma carência para exame de 1 mês, consulta médica 1 mês, aí carência para maternidade dá mais ou menos 10 meses, né? E carência para quimioterapia e radioterapia dava mais ou menos 6 meses, 7 meses. Ok, e eles davam as datas específicas na minha carteirinha. Quando eu pego a carteirinha para começar a fazer as pesquisas, eu descubro que a carência para eu poder fazer o tratamento de quimioterapia tinha vencido 1 dia antes de eu saber o resultado. Então, no dia 27 de setembro venceu a carência, no dia 28 eu descobri que eu estava com câncer. Desculpa, Camila, aqui. Eu fico pensando assim, esse controle de Deus é um negócio tão violento, tão sério.
você achando que você ia engravidar. E Deus falando, filhinha, eu estou cuidando de você, eu estou preparando todas as coisas, você vai estar no hospital, eu estou junto contigo, é só para te acalmar. Isso é um negócio tremendo, por isso que eu pedi para ser você, Camila. Se nós pudéssemos pensar, mas ó o vírus, ó o coronavírus, ó... Ele é Deus em tantos outros detalhes da nossa vida, por que a gente não confia? Tem uma música que toda vez que eu lembro dessa história, ela vem na minha cabeça, que ela fala assim: se a fé às vezes falta, se o sol não posso ver, ó não temas, sou contigo, seu piloto até o fim, não te importes com o perigo, erga a mão, confia em mim. E essa música, ela me guiou ao longo de todo esse processo, porque quando eu soube dessa data específica, né? O nosso pastor Caio gosta muito de datas, né? Eu lembro muito dele nisso. Dessa data específica, dia 27 vence a carência, dia 28 eu descubro que estou com câncer. Aquilo pra mim foi assim, filha... Uma trombeta de Deus pra você. Eu estou no controle, eu estou no controle. E em momento nenhum do processo, eu imaginei que eu ia me safar de alguma parte dele. Né? Por mais que a gente fique assim, ah não, Deus vai te curar, você não vai precisar da quimio. Eu tive que passar por todo o processo da quimioterapia. Foram 16 sessões de quimioterapia. Me chamou a atenção um dia que o Paulinho falando que quando vocês, acho que era a segunda quimio que você estava fazendo, e ele chegou em casa e você não estava conseguindo abrir a garrafa d'água, que aquilo ali para ele foi um choque, né? É fácil falar hoje. É fácil falar hoje. A gente brinca em casa, né? Porque eu ficava brava, né? Eu nunca gostei dessa coisa de me vitimizar, né? Eu sentia que toda vez que eu me vitimizava, parece que a fraqueza vinha mais. Então não é nada, não tem nada a ver. Presta atenção no que ela tá falando, tá? E vitimização é lamber ferida, é ficar se achando coitadinha, não gostar da história, mas ficar aproveitando a história, entendeu? Que bom, que bom! Eu nunca gostei, então eu tentei levar minha vida com a maior naturalidade. Quando as pessoas vinham assim, Camilinha, como você tá? Né? Com aquele olharzinho triste, eu ficava brava, né? Eu tenho esse temperamento assim, irado, eu ficava brava. Eu falava, por que as pessoas estão me tratando assim? Eu tô super bem, né? E hoje, vendo as fotos, eu falo, meu Deus, eu tava um caco, eu tava destruída. Se eu me visse desse jeito, eu ia ficar mal também. E aí hoje, olhando pra trás, pra todo o processo, eu percebo que foi totalmente a mão de Deus, assim, guiando. A gente continuou trabalhando na igreja, eu relutei muito para abrir mão de alguns trabalhos que a gente fazia, porque eu queria continuar firme, porque eu sentia que era isso que o que você está dizendo, o que você está me dizendo é o seguinte: apesar de tudo que você estava passando, o continuar, o andar, o continuar fazendo as coisas, não é que você estava querendo mostrar para os outros, aquilo te alimentava, aquilo te fazia bem a ponto de você querer se superar para poder caminhar. Sim. E continuar. Sim, era isso que eu vi a mão de Deus, assim, de mostrar que era o Senhor que estava me sustentando em todo o tempo, né? E foi assim um processo doloroso, precisei tirar minha mama esquerda, então o antes dessa retirada de mama foi muito difícil para mim, porque aqui me descaracterizou. Sim, perdi o cabelo, mas cabelo a gente sabe que depois do tempo ele vai crescer mais forte. Mas na hora que a médica falou da retirada da mama, eu fiquei assim, falei, meu Deus, tá me descaracterizando como mulher agora. E como que vai ser isso, né? Não, e você queria ter filho. E eu queria ter era filho. Uma outra, tem mais implicações, não, né? Detalhe, hoje eu já não sei mais, a não ser por Deus, se eu vou poder ter filho. Né? Porque a quimioterapia, todo esse tratamento, ele mexe diretamente. Vou te responder a isso. Se ele quiser, ele muda tudo. Ele já te mostrou lá. Agora eu não sei nem se vai dar tempo, tá? Porque eu acho que Jesus está voltando assim, ó. É aqui, ó. Tá aqui do lado. Então esse não é mais o foco. O foco é ver como ele esteve com você no meio, porque você foi lançada no meio de uma fornalha. E você presenciou aquele homem de branco contigo naquele local. A mão de Deus sustenta a gente de um jeito incrível no meio
dor. E só quem passa pela dor e pelo sofrimento consegue compreender o que é você se sentir sustentado e acolhido por Deus nesse processo. Entenderam por que eu estou pedindo para que ela venha e conte para nós um pouco? Agora eu vou contar o nosso lado sobre essa história. Às vezes a Camila subia para cantar, para tocar, carequinha. E quando eu olhava, me dava vergonha interna. Porque eu falava, Senhor, quantas pessoas estão passando situações tão sérias. E nós estamos às vezes reclamando porque eu não pude comprar aquela bolsa, eu não pude fazer aquilo, porque eu não estou dentro de casa. Você está dentro de casa, você tem casa, você está ali. Você entende o que eu quis colocar? Por que dela aqui? Deus não deixou de ser Deus por causa de um coronavírus. Deus não deixou de fazer essa obra maravilhosa aqui, que Ele sempre fez. Ele é Deus. E agindo Deus, quem impedirá? Então, queridos, que você possa, com esse pequeno testemunho, uma área só, foi uma única coisinha. Se eu conversasse com ela, daria muita coisa. Eu sei, ela foi criada dentro da igreja, praticamente nasceu dentro da igreja. Não é isso. Nossa vida é feita de pedaços, de momentos onde nós sentimos, experimentamos, vivenciamos, ouvimos a voz de Deus. E quando você não conseguir fazer nada disso, pode ter certeza, Ele está te carregando. É assim que Deus age. Então, que Deus te abençoe. Que essa mensagem venha falar ao teu coração. Que você pare de olhar a circunstância. E que você, a cada momento que você precisar, você só fale, Senhor, cuida de mim. Me ajuda nesse momento. Porque eu sei que o Senhor é bom. A sua vontade é perfeita, é boa e ela é agradável. E eu vou chegar lá. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.